galerinha do sétimo, bom dia, meus amores. Terminando de passar a aula presenciais com os alunos do sétimo. E agora eu vou passar a atividade para vocês que não estão nas aulas presenciais, né? Sabemos que os minutos não vai ser tão grande, porque nas aulas presenciais a gente debate mais, enfim, tem a opinião de cada um, né? Já eu passando para vocês, eu vou passar mais só a parte da correção e a parte da atividade que é para vocês fazerem, darem continuidade, certo? Se vocês ouvirem algum barulhozinho nos fundos, é porque estou gravando na sala, inclusive após terminando de dar as aulas das outras turmas, tá certo? Na aula passada, eu fiz com os alunos presenciais, nós fizemos a correção que tínhamos parado até na página 283. E eu tinha dito para eles que quando fosse nessa aula presencial, na próxima semana, que seria nessa de hoje, a gente iria dar continuidade. Então, o que a gente fez hoje em sala? Fizemos a correção da página 284, que eu vou ler para vocês darem continuidade aí de vocês, que é a questão de número 2 na página, ou melhor, então, viu, gente? Tinha terminado a 283, que foi dado continuidade agora a 284, que seria a questão 6, já estava me antecipando. A questão 6, para quem não tiver feito, ó, que teria a resposta seria, ó, a diferença entre o clima tropical típico, também chamado de tropical continental, e o clima tropical litorâneo úmido, e etc. Quem acrescentou mais alguma coisa, sem nenhum problema, certo? Foi o que a gente fez na sala. Já indo para a página 286, porque a 285 tem apenas o vocabulário, tem aqui a questão de número 2, que a resposta seria: a floresta amazônica é de fundamental importância para os rios da região norte do país, pois esses se abastecem através das chuvas ocasionadas pelo acúmulo de umidade gerada pela evaporação da vegetação. Ok? Eu estou só revendo, gente, mas já teve a outra aula vídeo, a última videoaula, a penúltima videoaula antes de começar as presenciais, eu já tinha dado uma corrigida, certo? É só para vocês darem uma verificada. Aí na questão de número 3, era apenas para você marcar o item A. Na questão de número 4, o item D, certo? Na questão de número 5, é apenas para você responder o item A, que é Nordeste, e o item B, planície litorânea. Na questão de número 7, apenas o item A. Na questão de número 8, você vai escrever a palavra semiárido. Na questão de número 9, você vai escrever a palavra causas, localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, recebe a influência de massa polar atlântica, além da existência do Planalto Meridional, que influencia devido à altitude. E a característica, temperatura média de 18 graus, em plenitude elevada de 10 graus. A 10 é apenas o item C. A 11, o item D. A 12, o item C. A 13, o item D. E a 14, o item D também, que era exatamente o fechamento desse capítulo, do capítulo 10. Que era exatamente para poder fechar o capítulo 10. Tia, mas a senhora está repetindo o que a gente já tinha feito? Não, a gente está fazendo a segunda correção, porque teve alguns alunos que não tinham feito. Aí eu fui dar, de acordo com as aulas presenciais, as mesmas que eu estou passando para vocês, certo? Então, eu não vou passar um conteúdo mais avançado para vocês, me antecipando com vocês, enquanto das turmas presenciais ficarem atrasadas, né? Então, eu estou passando em ordem, da mesma forma. A diferença é que o tempo presencial leva mais tempo, porque a gente conversa, inclusive foi um dos assuntos bem debatido, quando a gente iniciou o capítulo 11, que foi o que a gente vai iniciar agora também com vocês, que tem como tema as paisagens vegetais brasileiras, que o assunto, gente, é bem semelhante com o capítulo 9 e com o capítulo 10, que ele vai falar exatamente sobre os manguezais, sobre os berços do mar, sobre a importância dos manguezais, sobre a questão da localização das vegetações nativas,
que tem um mapa aí na página 292. Aí cada um mostra a região de cada uma dessas vegetações, os tipos de regiões. Pela legenda do mapa, você observa as cores que tem na legenda e as cores que tem no mapa. Então, aqui dentro da sala foi debatido muito sobre isso aí. Como assim o vídeo aula não dá para debater tanto, mas eu gostaria que vocês observassem outra aula que eu já tinha passado para vocês explicando sobre a questão da legenda. O que significa a questão da legenda? Cada uma dessas cores que tem na legenda representa exatamente o que tem cada um desse mapa. As cores que tem nesse mapa, que ele representa que região amazônica, que é o Cerrado, que é a Pampa, que é a Caatinga, que é o Pantanal e que é a Mata Atlântica, certo? Então, essa aqui foi a atividade que nós começamos a debater depois da correção na sala de aula, desse capítulo 11, que a gente foi debater sobre as paisagens vegetais brasileiras. O que eu pedi para os alunos fazerem, da mesma forma eu pedi para vocês? Vocês derem uma lida nesse capítulo, em seguida vocês vão elaborar 10 questões relacionadas a esse conteúdo do capítulo 11, a essas paisagens vegetais brasileiras, certo? Esse é o capítulo 11, que aí na próxima aula, quando vocês fizerem essas 10 questões, vocês vão enviar feita no privado para mim, colocando o nome cada um, certo? Isso é para os alunos que estão recebendo essa videoaula. Os que já estão presenciais, vai me trazer na aula presencial, que a gente já vai fazer questões, inclusive já pontinho positivo para a nota parcial já do quarto bimestre. Vocês sabem que a prova bimestral do quarto bimestre todos vão fazer aqui na escola. Independente se está recebendo videoaula ou não, ou tão presencial, todas vai ser presenciais as provas bimestrais. Certo, galerinha? Então, é essa a atividade de vocês que estão em casa e essa foi a atividade que eu passei para os alunos presenciais. Ok? A diferença é que nas aulas presenciais são mais debatidas, porque eu tenho que ver a opinião deles, eles dão opinião, dão sugestões, enfim, dão exemplo, né? Aí nas videoaulas já fica, por isso que é tão poucos minutos, porque só quem fala sou eu, né? Então fica mais complicado. Mas enfim, tô sentindo a falta, que bom seria se viesse todos. Mas já que não estão podendo vir todos, os que estão por motivo maior, a questão de doença, não ter problema de saúde, me manda essa atividade até o final da tarde, certo? Colocando o nome e as 10 questões desse capítulo 11. Tá bom, galerinha? Então, um abraço, beijo e até a próxima aula, tá?